seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde você sabe, a educação é a estrela principal. E você já pode dizer agora na telinha da TV, entrar aí, mandar sua mensagem, sua opinião, a sua pergunta para a gente aqui, né? A gente vai interagindo com você, falando de educação. E hoje nosso programa está espetacular. O tema do programa é o seguinte, ó, do colégio à universidade, vencendo esse desafio. Olha só, né? Que a gente sabe que é um desafio na vida de todo mundo mesmo, né? Nós vamos aí ter dois mestres aqui hoje falando desse assunto. Mas se você não quiser falar conosco agora, não lembrar de falar conosco agora, você pode mandar sua pergunta, sua mensagem, né? Ou o seu vídeo, a sua fotografia, a sua experiência educacional pelo nosso e-mail, aquele famoso, você sabe já, que é o Missão Educar 2012, @gmail.com. Missão Educar 2012, @gmail.com. E vamos aproveitar para falar, então, né? Todo mundo pergunta sempre, eu sempre falo aqui também, que é como que você faz para achar o professor Disseu Moreira, os trabalhos que ele realiza, ele faz muitos trabalhos por aí, por esse Brasil afora, e também fora do Brasil, né? Na área de RH, na área educacional, para empresas, para escolas, para municípios, né? É muito fácil. Ele tem inúmeros temas lá, no www.disseumoreira.com.br. Também tem os seus 16 livros. Você pesquisa lá, certamente você vai achar o que você quer. E se você não achar, ele sempre aceita o desafio de desenvolver alguma coisa especial de acordo com a sua necessidade. Ou você também pode entrar em contato com ele através do Facebook. Está lá, Disseu Moreira, ou então Palestrante Disseu Moreira. E você já viu na telinha aí, vamos colocar agora, quais são os principais serviços que ele presta. Tem muito mais do que isso aí lá. Isso é um resumo do resumo do resumo. É uma gota do oceano para você ter uma noção do que ele oferece em termos de trabalhos educacionais e de RH. Falando nele, depois de muito tempo, né? Passou um mês inteiro, Natal, Ano Novo, tudo mais. Ele está conosco aqui de volta, coradinho, bonito, né? Ficou lá pelas Minas Gerais descansando. Bom sempre, professor Disseu Moreira. Bom sempre, Serrano. Bom sempre aos nossos web internautas. E viajando, né? Viajando, não, tá descansando, cara. Tem direito a tirar férias também. Tirar férias de 40 dias, melhor ainda. Depois mais um pouco. Já tá na época de eu me aposentar, afinal de contas, né? Tá ou não tá? Não, você não pode Como se não tá? aposentar Tá aqui. sim, já tá na Não, hora de me não, de jeito aposentar, rapaz, que nenhum. eu já trabalhei bastante. A educação brasileira precisa de gente como você, que Agora é eu vou isso. maneirar um pouco mais agora, mais Não, tudo bem, pode tranquilo, até mais, maneirar, mas tem maneirar que mais tranquilo, permanecer, tranquilo. né? Com a gente Mas, aí, mas né? é um prazer estar de volta ao programa também. Que bom. Então, olha, a gente vai agora apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, para a gente falar dessa história aí do colégio, vestibular, né, cursinho, esse desafio que o jovem enfrenta, em que ele precisa de muita ajuda de quem está em volta dele também, né? Que é a psicóloga Cláudia Guimarães. Bem-vinda, Cláudia Guimarães, tudo bem? Tudo bem? Eu quero, antes de tudo, agradecer, né, por essa oportunidade e a honra de estar aqui com vocês, né, que eu admiro tanto também o programa que vocês fazem, todos esses temas maravilhosos. Muito obrigada. Que bom, né? Então a gente vai navegar com a Cláudia e o professor de seu Moreira por essa linha toda aí, que é uma linha tão importante, porque define a vida da pessoa depois dos 17, 18 anos, que é a maior parte da sua vida, né? Então a gente começa agradecendo os nossos patrocinadores, e depois então vamos entrar no tema. Então nós agradecemos aí a CEPLAN, que é o DNA da educação, né? A CEPLAN que é aquela empresa que você sabe cuida da gestão do seu estabelecimento escolar, né? E nós temos a GB Doyan, que é arte em criação e produção de visual, tanto digital como impresso. Então, GB Doyan, além de tudo, um grande atendimento. Então, nós começamos aí, eu vou dar uma aberturazinha, que a gente sabe que é um momento importante na vida do jovem, né? E muda uma outra coisa. Até o começo do colégio, ele vai lá na escola achando que é obrigação. Tem que ir lá na escola, porque não sabe que aquilo é para ele. Que meu pai quer, minha mãe quer, minha avó quer, todo mundo quer, tem que ir lá. Ele também está acostumado, antes do colégio, a ser ciceronado pelo professor. O professor cobra, o professor faz. A gente sabe que no colégio começa a chegar naquela fase de ser, Cláudia,
Que o professor dá a matéria, põe na lousa, recomenda o livro, e se quer, não quer, não quer. E na faculdade vai ser pior ainda. Sim. Tá certo? Como fazer para esse jovem começar a mudar essa postura? O que fazer? Eu prefiro que a Cláudia comece. Eu, como sou subentrevistado, eu prefiro você Essa comece. não, esse subentrevistado é muito, hein? Essa é boa, né? A escola, ela deve, desde o começo, estar pensando em desenvolver mesmo o jovem em vários aspectos, né? Para que ele, quando chegar mais tarde nessa parte de vestibular, uma parte que dá mais ansiedade, no mercado de trabalho e tudo mais, ele esteja mais apto, né? Ele esteja num ponto de equilíbrio maior. Porque, de repente, não vale só a pena o estudo, conhecimento, mas e os outros aspectos? E o aspecto emocional? Não é? Isso faz parte. Isso é essencial, tanto quanto o conhecimento. E na escola, os professores têm que propiciar realmente esse desenvolvimento do jovem em vários aspectos, né? E um é o próprio conhecimento, a pesquisa, trabalhar o seu emocional. E outra coisa, os pais também, né? A gente não pode esquecer, depois a gente pode falar até dos pais, os pais estarem atentos. A orientação ela é sempre bem-vinda, mas tem que se respeitar o espaço do jovem, não é? O que ele quer fazer, né? Orientar, sim, reprimir nunca, né? E os professores sempre estar no processo de reciclagem, porque se tantos outros profissionais fazem essa reciclagem, o professor mais que nunca tem que estar fazendo também. Então, eu acho que para iniciar é mais ou menos isso mesmo. E tem uma coisa também, Cláudio, que é essa questão da passagem, né? Nós temos 3 passagens que até hoje a escola não se preparou para isso. Melhorou, mas não resolveu. É aquela passagem da 4ª para a 5ª, que é uma ruptura, onde a criança tem um professor, um tutor, ou quanto no máximo 2 tutores. Em seguida, essa criança é colocada numa sala de aula, onde vem 4, 5 professores totalmente desconhecidos dela. Eu não sei, já tomei conhecimento de algumas escolas que começam a preparar um pouco mais o cordão umbilical, vai romper-se o cordão umbilical para que o outro assuma, e estão fazendo uma certa integração. Mas isso não é em todo lugar, não. Aí a segunda quebra do ensino fundamental 2 para o colégio. Outra grande quebra. Porque aí chegou no ensino, qualquer coisa, como você falou, se vira. Aí a outra grande quebra, termina o ensino médio, a faculdade. A faculdade, então, diz assim, cara, não quero nem saber, se é problema se eu estou aqui para dar aula, vai se virar. Quer dizer, nós temos 3 gargalos que dificulta a passagem e a preparação de um jovem para dar continuidade. Você não vê assim também, Cláudia? Sim, com certeza, eu vejo assim. É muito difícil. E é difícil também, muitas vezes, a gente for mais um pouquinho lá para trás, do pré para o primeiro ano. Isso. Porque a tia, tia entre aspas, né, ela fica sempre ali, ela tutela até mais. E quando o jovem não, quando a criança vai para o primeiro ano, já tem que estar enquadrado direitinho, isso. Tem que estar disciplinado. E você falou bem, ela tem que quebrar um vínculo que é muito afetivo com o maternal, que é muito laço afetivo. Certo? Aí vem a outra quebra, que na verdade nós temos quatro quebras. Mas isso por falta de preparação Sim. do pessoal que ainda continua sendo um pouquinho de depósito de crianças. É isso que eu ia falar agora. Por que depósito de criança? Depósito de criança, porque eu vejo que as crianças são colocadas lá, e essas professoras não, cuidadoras, elas não têm o preparo mínimo para atendimento dessas crianças. Essa educadora, essa cuidadora, ela deveria conhecer muitíssimo bem as etapas de desenvolvimento de uma criança, para que se justificasse que ela tivesse um curso de pedagogia. Ali sim, porque a pedagógica começa quando? Não é? Verdade. Você não percebeu essa ruptura também? Do Com pedagógico certeza. também? Com certeza. Não há um preparo, né? Nem para se passar da 4ª para a 5ª, nem do pré para o primeiro. E esse preparo vem de quem está na frente,
que no caso o Exato. professor ou o cuidador, né, que poderia realmente estar muito mais preparado para do poder... que o da faculdade. Exatamente. O da Então, faculdade é só um facilitador, O pô. Disseu É só colocou facilitar. depósito de criança, né? Eu vejo, assim, principalmente escola particular, que o pai e a mãe, ele deixa o filho lá de carro na escola, entreguei, tá lá. Entregou. Né, entreguei. Entreguei a mercadoria. Mercadoria. Cumpri meu papel, né? Como se fosse aquilo. Mas ele continua fazendo isso um tempo no colégio também. E aí? Como é que esse aluno vai adquirir uma autonomia, né? uma postura mais efetiva dele buscar aquilo que ele precisa para poder evoluir na escola? Exatamente aquilo que a Cláudia colocou. Aí entra o papel da família, e lembrando aqui os ensinamentos de JHS, do professor Henrique José de Souza, onde ele diz, é uma tríade onde a família educa através do amor, dando disciplina, limites e valores. A escola desenvolve a inteligência através do ensino, e a sociedade desenvolve o trabalho através da vontade, direcionado do aspecto afetivo e da inteligência para novo desenvolvimento. A gente não tem. Essas três instâncias se conversam? Não. Muito Não. difícil. Não estão se conversando. Muito difícil. Mas a família, de vez em quando, conversa um A pouco. família conversa. Eu acho que conversa só, né? na escola, às vezes, é um pouco mais Às vezes só conversa também, né? Às vezes só conversa e fica por aí. E Então, não se e realiza. vocês como psicólogos, porque o Disseu Moreira também é psicólogo, viu? E a Cláudia é psicóloga. E como que vocês veem, digamos assim, qual é o papel do psicólogo? Em que ele deve ser acionado para ajudar nesse processo? Bem, eu acho assim, ele tem que estar acompanhando os professores, vendo o que está sendo dado, num papel de coordenador também, mas ouvindo também o jovem, ouvindo a criança. O que ele está pensando em fazer? Uma aula, um ensino mais interativo, né, em que o jovem, em que a criança possa participar, matérias que conversem mais. Né? Então, se eu vou falar de determinado tema, que eu fale em geografia, em história de outro jeito, em outras matérias, em ciências de uma outra forma, mas que vá agregando, para que o jovem e a criança possa ver o quê? Pertinência, coerência no que ele está estudando, para ver o que é certo. Né? Não há cisão, há uma educação global. Então, eu acho que o psicólogo, nesse sentido, ele pode estimular, sim, né? Isso é uma das coisas. Pode estimular tanto os professores quanto as crianças e os jovens. Quando as escolas possuem uma equipe multidisciplinar, isso funciona de uma maneira extremamente coerente. O papel do psicólogo, o papel do psicopedagogo, o papel do professor, o papel de todos ali, de uma forma integrada. Agora, a Cláudia colocou muito bem. As disciplinas, elas conversam, mas só que o microfone não está ligado. As disciplinas entre si, elas conversam, mas o professor não conversa nas disciplinas, certo. Que é exatamente, dar um exemplo, chamamos isso na pedagogia henriquiana de mais do que interdisciplinaridade, nós chamamos de holodisciplinaridade. É a conversa entre todas elas para um bem comum, para uma aprendizagem só. Então, se o aluno está falando de história de Santo André, o professor de português entra para falar de história de Santo André, dando uma redação. Entra o professor de história, vai falar sobre a história. Entra o de geografia, vai falar de geografia de Santo André. Entra o de química, fala, o que produz aqui? Aí quando termina aquela aula, aí é porque que aquela pirâmide, a pirâmide diz o seguinte, quando você ouve uma palestra, blá, 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 5% de retenção. Quando você lê, 10% de retenção. Quando você tem um áudio e um audiovisual, você tem 20%. Quando há uma simular, 30%. Quando há uma prática, 50%. E quando você ensina a fazer, aí você vai a 90%. Quando você ensina a fazer e quando o aluno faz. Nós ainda continuamos com aquelas aulas expositivas. Sim. As faculdades são piores ainda. Então, eu sabe que durante algum tempo, lá atrás, eu era bem mais novo,
Eu achava que coordenador pedagógico é para isso. É para amarrar as matérias. Falar, você vai falar sobre o que na próxima aula? E você tal. A gente sabe que isso não é assim que funciona, né? E muito o que vocês falaram aí, que eu acho ideal também, eu acho que acontece em pouquíssimas escolas. Essa amarração Pouco. do mesmo tema sobre as diversas matérias. Pouco as disciplinas não se conversam ainda. Elas vivem clamando. Me ouça, né? Nós estamos conversando, a conversa muda, porque os conteúdos conversam. Mas aqueles que fazem os livros não fazem o conteúdo conversar. Logo, quem vai dar aula não conversa também. Olha, eu vou agora deixar para vocês uma pergunta. A gente vai agora falar da GB Doiana daqui a pouquinho. Então, enquanto vão falar da GB Doiana, vocês vão pensar naquilo que eu vou perguntar, que é o seguinte, gente. Se vocês recebessem no seu consultório um jovem com 17 anos, tá no meio do semestre, do último semestre do colegial, lá, indo para o último semestre, e que ele vai ter que enfrentar essa história de cursinho, faculdade, o que é que vocês aconselhariam a ele para que ele abrace essa empreitada? O que ele precisa fazer para abraçar a empreitada? É uma boa receita, né? Para você que tem filho nessa faixa etária, neto, sobrinho, afilhado, fique atento, hein? Isso é muito importante. Nós temos 2 psicólogos brilhantes para falar sobre isso para você. Então, enquanto isso, a gente vai falar na GB Doian, né? GB Doian, que é aquela empresa que você sabe, que eu sempre falo aqui, que é arte em produção e criação digital, impressa e visual. Então, você pode fazer lá logotipos como o nosso, por exemplo, que foi feito lá, a partir de uma ideia do grande desenhista Dirceu Moreira, né, que desenha tão mal como eu. Ele levou a ideia, mas ela desenvolveu, né, a GB Doian desenvolveu, ficou lindo nosso logo aí, né? Livros, aliás, Eletrãozinho indo por aí, novo Eletrãozinho, também editorado lá na GB Doian. Você pode fazer crachás, banner, tudo que você pensar, inclusive propagandas para revistas, para jornais, né? Aquele visual para sites, tudo que você pensar em visual. Sinalização para eventos, GB Doian. Vamos ver agora um filminho aí que mostra uma ideia que um cliente levou para lá, a GB Doian desenvolveu, né? E mostra até um pouquinho como é que é feito isso lá, para depois, no final, eles entregarem para o cliente o material pronto. Vamos ver. Então você viu aí quanta coisa maravilhosa a GB Doian faz. Entra no site da GB Doian, www.gbdoian.com.br, ou então no Facebook, que é o Facebook GB Doian, e você vai ver lá, sabe, a amplitude de coisas que você pode mandar fazer lá. E o atendimento, gente, além de profissional, é muito cordial. Vai lá, GB Doian. E agora nós voltamos aqui para os nossos psicólogos, educadores, né? Para a gente ver o que eles aconselhariam para um jovem com 17 anos por aí, que está terminando o colegial e quer ver o que eu faço da minha vida. Como é que eu vou enfrentar essa maratona, esse desafio? Olha, eu só gostaria, antes de responder esse questionamento, falar um pouco da educação anterior, bem assim rapidinho. Eu estudei numa escola experimental, no meu ginásio, e isso fez uma diferença enorme na minha formação. O jeito que eu aprendi as coisas no ginásio não foi a mesma coisa no colegial. Foi totalmente diferente, foi mais convencional. Isso fez toda a diferença. E eram aulas interativas, e é isso que você falou, Dirceu. O jovem, ele realizava. Até cuidar de coelhos, arte industrial, tudo isso a gente fazia, teatral, e era maravilhoso, marcou todos nós. Né? Meu tempo de criança também foi assim.
Mas continua, Cláudia. Agora, em relação a este jovem, né, se ele estiver fazendo colegial e pronto já para se preparando para a faculdade com 17, 18 anos, é procurar, lógico, vamos supor que esse jovem tenha mantido um certo equilíbrio ao longo da vida dele ou por um bom período, né? Então, ele se estruturar de uma forma, a disciplina para o estudo, né, as horas certas, mas só que, de repente, ele não pode deixar de viver. Ele tem que levar a vida dele de jovem também. Não exorbitar. O equilíbrio sempre, em qualquer situação. Né? E isso é muito importante. E em casa, os pais darem todo o apoio. Muitas vezes, são pais, são irmãos que saem, que passeiam, que fazem mil coisas, né? E o jovem, eles cobram, olha, você não vai? Alguma coisa assim. Não, eu acho que tem que dar todo o apoio para que o jovem possa relaxar, estudar e se preparar realmente para prestar um bom vestibular. Né? Realmente, Cláudio, você tem toda a razão, porque quando a gente vê como essa situação, o jovem ele tende a acreditar que ele vai mergulhar nos estudos de 24 horas por dia e vai ficar estressado em uma semana. E vai ficar tão estressado, se ele estressa, ele perde capacidade de memorização, perde capacidade de aprendizagem. Não, a regra é buscar o equilíbrio entre estudar e o lazer. Agora, um recado aos pais. Por favor, não cobre os seus filhos num momento como esse, exagerando de que ele tem que ter aquele sentido de cobrança. Muitas vezes o jovem já se cobra. O jovem ele é muito crítico nesse período. Ele já é crítico em relação a ele. Agora, os pais cobrarem isso por uma fase muito complicada. E mais, se prepara não num semestre, não se prepara faltando 15 dias para o vestibular, um mês para o vestibular. Se prepara um pouco antes. Você já tem uma ideia? Aí vem aquela história, Cláudia, o que você quer fazer na vida? Eu quero ser engenheiro. Então, pesquisa sobre a profissão, entrevista profissionais da área, vai lá no campo ver quanto é que o cara rala para realmente ser engenheiro civil, por exemplo. Então, aí com o tempo, está lá no segundo ano do ensino fundamental, no ensino médio, ele já está pensando do que ele vai fazer. Se ele já tiver uma noção do que ele vai fazer, ele não precisa se debruçar em cima do estudo com tanta veemência. Mas ele pode ir se preparando aos poucos, procurando saber se realmente é aquilo que ele quer, porque ele começa falando uma coisa, depois muda. Então, o que eu aconselho é assim, calma, distribua as tarefas de estudar com as tarefas de lazer, dá um tempo para o seu cérebro recuperar-se, durma o suficiente, não adianta querer não dormir. Aí aqueles que, último dia, 2 dias, vara à noite, chega a estar morto no dia do vestibular. Está cansado, o cérebro não funciona, apaga. E o cérebro vai apagar por uma coisa muito simples, porque ele precisa descansar. Então, se a gente não descansa, ele paga. E aí, o autoconhecimento, eu saber como eu sou, ajuda nessa hora? Ajuda totalmente nesta hora. Principalmente se é um jovem que já foi levado a fazer uma pesquisa sobre o que ele quer fazer. Muitos pais até podem sugerir uma orientação vocacional, mas uma orientação vocacional não só baseada em testes, mas ampla, né, com essa pesquisa que você disse, né, Dirceu, e, ao mesmo tempo, com entrevistas com o psicólogo, tirando conclusões. E tem mais uma coisa, se de repente esse jovem se esforçou, né, lutou para passar, e está tentando, uma medicina, que é tão difícil que a gente sabe, né? Eu acho que se ele não passou, não conseguiu, se prepara, né, e os pais darem todo o apoio e lembrarem que tudo na vida é aprendizado. Não deu uma vez, é uma pessoa esforçada, uma pessoa que merece todo o mérito. Não, continuar nessa força, incentivar, porque tudo tem seu tempo, né? Às vezes ele não estava preparado, não só em termos de conhecimento, mas em outros aspectos também, para estar fazendo uma faculdade. Exatamente, Cláudia. Dos outro grande perigo aí é, de repente, esse jovem não ter conversado, não ter feito uma pequena avaliação como essa, não ter se debruçado para uma pesquisa mais informal, e ele, inconscientemente, ou até por sugestão indireta dos pais,
de estarem buscando fazer alguma coisa para satisfazer os pais. Então, o pai é engenheiro, o filho quer fazer engenharia. O pai é médico, o filho quer fazer medicina. Essa influência a gente percebe que é muito grande, é muito forte, principalmente quando se trata de engenharia, de medicina. Direito também, né? Muito concorrido. Aí o importante, cara, é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se dedica com amor. E para com essa besteira de que isso dá dinheiro, que aquilo não dá dinheiro. Dá dinheiro quando o cara ama, quando o cara se esforça em cima daquilo que realmente ele tem o amor e o carinho pelo que ele faz. Isso dá dinheiro. Porque você vai ser um péssimo engenheiro, um péssimo médico, um péssimo psicólogo, um péssimo qualquer lugar, porque vai pensar somente no resultado financeiro. O resultado financeiro vem do seu esforço, daquilo que a gente ama fazer. Dá dinheiro, qualquer profissão. Você assim, não teria mais profissão de advogado, teria mais profissão de psicólogo, teria mais profissão de professor, não teria mais profissão de médico, não é nada. O médico, bom, vê quanto que o médico está ralando hoje para ele conseguir ganhar um dinheiro dele. Agora você quer ser político? Não, opa, parou. Pensar em termos de vida, né? Parou. Não em termos só de mercado de trabalho. Porque se eu faço uma coisa que eu gosto e me preparo para isso, né? O mercado de a profissão, o mercado de trabalho, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer, é uma consequência. Eu tenho que estar pronta para a vida mesmo. Para a qualidade de vida que eu vou querer ter. Não ficar me matando, porque isso também foge a uma harmonia, foge também a um equilíbrio. Olha, quer ver a coisa mais bonita que é? É você gostar e trabalhar naquilo que você estudou, mas fez com vontade, fez com gosto. Nossa, não tem referência melhor que essa, Cláudia. Você se dedicar a algo que você ama fazer. Quando eu fiz psicologia, todo mundo falava assim, psicologia, isso é coisa de mulher, só tem mulher fazendo psicologia, você vai perder tempo lá com isso, vai cuidar do seu cabelo. Eu fui fazer o que eu queria fazer, o que eu amava fazer, e fui fazer, porque, não dá dinheiro. Peraí, dá dinheiro, o que dá dinheiro para você? Busca, você não pode ser, por exemplo, profissional centrado numa única coisa. A psicologia não só tem uma coisa. A psicologia eu posso atender na clínica, a psicologia eu posso trabalhar para a empresa, a psicologia eu posso fazer conferência, na psicologia eu posso escrever livro, na psicologia eu posso dar... Agora, envolve uma série de coisas. Agora, se você for ficar só ali, apertando botão, apertando botão, apertando botão, é claro que a hora que a fábrica desativar, você está desempregado. Com certeza, Dirceu. É isso mesmo. Então, e aí, ao longo desse processo, né? Porque aí, no caso do cursinho, por exemplo, o professor do cursinho é um artista, né? Tem aquele show dele, faz aquelas coisas, acorda o cara e tal. Mas é uma coisa muito impessoal, ele faz aquilo para 120 alunos. Então, provavelmente o estudante ele vai ter que se apegar na família ou em amigos para poder tocar, porque é um ano de trabalho, de esforço, de estudar, e dorme, não dorme, e vai sair, não vai sair, enfim, esse embalo todo, né? Existe algum trabalho que a família pode, de repente, recorrer ao psicólogo para, de repente, o psicólogo dar uma orientação para a família que está em volta, como cuidar desse jovem, como se portar em torno dele? Até você falou agora há pouco, Cláudia, o pessoal vai sair, todo mundo vai sair, mas ele está num momento que ele não pode, de repente. Que tal o pessoal não sair, ficar em casa junto com ele? Sim. Fazer uma coisa, vamos jogar um jogo aqui em casa, para você não perder muitas horas e tal. Então, é possível fazer esse tipo de coisa? Com certeza, né? E eu penso assim, todo mundo está se preparando para aquele vestibular em casa, porque está mexendo com a dinâmica da família como um todo. Não tem como não. Nós vamos fazer vestibular. É isso mesmo. E aí, é uma coisa assim, todo mundo estaria envolvido, estimulando, procurando, né, participar com esse jovem. É lógico, eu não vou deixar de levar a minha vida, o pai não vai deixar de levar a sua vida, mas, sabe, tem coisas que dá para conciliar, tem coisas que está vivendo com o filho. Né? Pai e mãe é isso também, né? Família é isso, os amigos. É importante essa presença, esse acolhimento nesta hora, né? Sem dúvida. A família acaba de ser, nessa hora, a melhor terapia. Melhor terapia. Porque se a família não acolhe, ela desestrutura totalmente esse jovem para prestar um vestibular, para estar equilibrado, harmônico e tranquilo para fazer o vestibular. A melhor terapeuta nessa hora
É a família. Se o jovem vai buscar um terapeuta, é porque essa família não está colaborando com ele. Existe alguma coisa por trás. Primeiro que assim, há coisas que é dele mesmo. Há coisas que é do ambiente familiar. E dá para todo mundo se divertir. Nessa hora, como você falou, não, nessa hora vamos fazer um jogo aqui, vamos fazer alguma outra coisa. E a família reunida juntos vão dar uma força para esse jovem. Porque eu me lembro, na minha época, quando eu prestei vestibular, era um caos, pô. Chegava em casa meia-noite, ia dormir 1 hora, levantava às 5h30 da manhã. É muito cansativo. E hoje não foge muito disso, porque às vezes o Jó está fazendo o ensino médio e se preparando para... Ao mesmo tempo, Não, cara, não deixa fazer isso. Não deixa fazer, esse cara vai ter tempo da vida dele. Do cara, É verdade. logo na Eu não sei, faculdade, parece que os pais querem assim, meu filho, dá para você Tá na fazer... frente, meu filho tá na frente. Ele já foi na frente dos outros. Não, já sei. Ganha tempo, né? Faz o vestibular, É. faz o ensino médio, faz inglês, faz... É uma coisa... Poxa, mas é muita cobrança em cima desse Com jovem. certeza. É exagerado. E muitas vezes, se ele está num vestibular, se ele está indo num cursinho, e pode ser até impessoal, mas ele traz esse apoio, ele traz esse equilíbrio de casa, ele até vai curtir muitas coisas que acontecem nesse cursinho. Sem Ele vai dúvida. conhecer outras pessoas. Claro, Né? claro. Os professores, tem professores que você São não esquece. incríveis, né? Né? Não, tanto que o Serrano falou sobre o cursinho. Por exemplo, eu tive aula com o Heródoto. Eu também. Então. Então, o Heródoto História. ele dava História. ele dava uma aula que eu me lembro Maravilhoso. de um professor no cursinho que ele estava escrevendo assim, antigamente, ele estava deu sinal. O giz cai, e ele sai e vai embora. Foi embora. No dia seguinte, ele voltava e começava mente. O cara que não veio já vai ser mente. O que é mente, né? Literalmente, cara. E a gente se divertia, não via o tempo passar. Percebe? Então, o professor de cursinho, não é porque é professor de cursinho, não. Qualquer professor tinha que ter essa dinâmica. É uma verdade. responsabilidade. Embora a gente fala que o professor tem que ter essa dinâmica, Alessandro, mas você lembra que a gente sempre defende o professor aqui da seguinte maneira, professora Cláudia. Olha, é mãe, tem filhos, cuida da casa, tem 2 empregos. O que dá para cobrar dessa mulher? Com certeza. É um sistema educacional impróprio, injusto, esse que nós temos. Porque não viabiliza a possibilidade dessa mulher ser mãe, dela ter uma casa para cuidar, dela ter uma série de afazeres, e aí vem com essa babaquice de tempo todo criticando a educação, criticando essas mulheres. É um sistema educacional machista. É machista o sistema educacional nosso. Olha, eu concordo com você, viu? E o tempo que se tem chega a ser até cruel, né? Chega cruel. É cruel. Então, olha, pelo que nós vimos aqui que a Cláudia e o Disseu falaram, o papel do pai não é só pagar o cursinho, né? Não é só cobrar o filho e depois ir lá chorar na formatura. Ai, meu filho! Você tem toda uma caminhada com ele, junto com ele. Principalmente nessa fase tão difícil dessa preparação, que ele está pressionado. Então, como vocês disseram aqui, a família tem que estar em volta. O Disseu falou, nós vamos prestar vestibular. É isso, gente. Aquilo que você falou, Serrano. Vai, quando é novinho, entrega lá na escola. Descarrega lá na escola. O pacotinho, né? Aí depois, quando cresce um pouco mais, entrega na perua. É. Aí depois, quando cresce um pouco mais, toma um táxi, toma um Uber, toma qualquer coisa e vai embora. Aí quando vai para a faculdade, vai. O pai tem que realmente... A família... Não é o pai, a família. O aspecto da família. É fundamental. É fundamental. Nós teríamos uma outra dinâmica no processo de ensino-aprendizagem se a família fosse verdadeiramente a parceira da aprendizagem. Com certeza, Dirceu. Então, e aí, vamos falar rapidamente um pouquinho sobre testes vocacionais? Qual a validade deles? Tem algum melhor que o outro? É só isso ou mais alguma outra coisa? Porque se fala muito que alguns testes não adianta nada, outro fala que é bom fazer o teste, e o pessoal fica na dúvida aqui. Assim, Serrano, eu vejo que tem uma importância, testes vocacionais, mas como ferramentas. São mais uma ferramenta. Entendeu? Mas as entrevistas que se fazem, as pesquisas que o jovem faz, a interação com profissionais de uma área que ele pensa em seguir, normalmente, quando eu estou em orientação vocacional, mais para o finalzinho, a gente chega em 3 áreas, pelo menos. Às vezes até mais, dá umas 4, 5. Mas, geralmente, 3 áreas.
né? E, a partir dessas 3 áreas, ele pode aprofundar um pouco mais a sua pesquisa, ver com qual das 3 que ele vai se identificar, verificar a sua aptidão para essas áreas. Então, aí entra o que você tinha dito também do autoconhecimento. Eu estou sabendo um pouco mais de mim, que não é algo só de teste. O teste é importante, mas não é tudo, né? E é por aí mesmo, essa pesquisa, esse trabalho, ele se conhecendo melhor, para ver o que ele vai seguir de uma forma mais correta, né? Eu também estou com esse procedimento da Cláudia, que é realmente, você não pode simplesmente aplicar um teste, a partir daquele teste você dizer, porque se o aluno pode, o estudante pode ter ido naquele dia e não está legal, não está bem, não está motivado, está cansado, vai dar uma alteração de teste. Então, primeiro que não faz isso de um dia só, de uma vez, você tem um acompanhamento. E segundo, porque a complementação disso é realmente o que a Cláudia falou, a pesquisa, vai chegar um ponto que ele vai ter 3 profissões que ele começa a ficar em dúvida e vai verificar que são muito próximas até uma das outras. E aí se define exatamente o que ele quer. Ainda se corre o risco dele estar chegando lá e falar, pô, não é bem isso. Se não é bem isso, não tem que entrar em pânico, nem pai, nem mãe, ninguém da família tem que entrar em pânico, e nem você. Não é isso? Nossa, eu descobri que a minha profissão, nossa, é isso daqui que eu quero. Eu não quero mais ser padre. Ele parou. Não quero mais ser padre, não quero mais ser padre, mãe. Exatamente, parou no primeiro ano, descobriu, seguiu em frente. O pai não se incomodou, não foi daquele pai que dá porque investi. Mano, o que perde? Se o cara passou 4 anos fazendo uma faculdade, mudou daquela faculdade, concluiu aquela, não é isso que eu quero fazer. O que ele perdeu? Não perdeu nada, ele adquiriu conhecimento. E sempre vai estar adquirindo esse conhecimento, verdade. Correto? Correto, não, eu acho que é isso mesmo. E outra coisa, mais vale a pena, muito mais, você voltar enquanto você é jovem, retomar o que você precisa retomar, do que passar 30 anos, você olhar para trás assim, puxa, não foi o que eu queria fazer, não foi o que me realizou. E aí? Até dá tempo de voltar, viu? Mas sempre dá você já jeitinho. O caminho é mais longo, né? Mas você atrasou um pouquinho o tempo, né? Mas, olha, sempre é tempo de você estar se realizando, de você estar se renovando, né? Realmente a escolha de uma profissão, ela não quer dizer que, inclusive, ela dure para o resto da vida. Verdade. Eu comecei na área de recursos humanos. Depois passei para a área de contabilidade. Depois passei para a área de vendas. Aí terminei na área da psicologia. E aí? Olha, a princípio, né, eu gostava daquele negócio de estar trabalhando em recursos humanos, depois fui trabalhar em contabilidade, fazia balanço, entregava para o cara assinar, porque eu não podia assinar, porque eu não era contador. E eu gostava daquilo. Aí, de repente, muda. Também pode ser isso. E eu não perdi, porque eu uso até hoje esses conhecimentos adquiridos. Eu uso até hoje os conhecimentos adquiridos com meu pai em construção de casas, de madeira, de casas de alvenaria. Não perdeu. Não tem que se preocupar com isso. Como você falou, é melhor agora. E quem disse que ele está perdendo um ano? É verdade. Quem disse que conhecimento se joga na lata do lixo e acabou? Não é verdade, cara? Então, você falou uma coisa muito importante, Céu, porque é uma cultura. Não, meu filho está no ano certo. Tá. Mas isso vai ter um certo momento. De um momento para frente, aí não tem esse papo de ano certo mais. Né? Aí tem o papo de você encontrar aquilo que te satisfaz, e que você vai fazer com amor, você vai fazer bem feito, você vai atender a sociedade, o seu cliente, com todo aquele carinho, né? Cláudia, nós temos uma máxima aqui, que fala que entrevista boa, tempo voa, né? Então nós estamos aí já na reta final do programa. Eu vou até pedir para o nosso querido professor Liceu Moreira fazer a pergunta final, que não foi feita ainda, aquela que ele não quer calar, para você, e aí nós vamos depois dar os seus contatos, né? E vamos agradecer a sua participação aí, vamos nos despedir. Cláudia, é bem simples a pergunta. O que você não falou que você gostaria de ter falado? Olha, eu acho que eu falei bastante coisa, né? Em termos, eu acho que o importante mesmo é essa realização do jovem, sem pressa, mas num tempo que ele possa aproveitar mais isso ao longo da sua vida, né? Sempre, é o que eu disse, sempre é tempo de uma renovação, mas por que não antes? Não é? Mas lembrando que tudo é aprendizado. E está sempre assim,
ter calma, ter tranquilidade no que está fazendo, procurar fazer o melhor de si, mas saber que sempre é tempo de estar mudando e de estar refazendo as coisas de uma maneira melhor. E não se preocupar com os erros, porque quem erra aprende 2 vezes. Sim. Não se martirizar porque errou, porque não deu certo, porque eu não passei. Qual é o problema de esperar 6 meses? A amiga da minha filha veio falar para ela, eu consegui agora, eu tenho que esperar mais 6 meses. E a minha filha falou para a amiguinha assim, qual é o problema? São 6 meses, você tem 19 anos. Mas isso é aquela expectativa, só pode ser expectativa, ou da família ou dos amigos se forem muito influentes. Só se os amigos tiverem mais influência do que a família. Eu não sei, eu creio que ela também está acostumada, né? Porque ela vem dessa história de estar no ano certo desde que era pequenininha. É verdade. Então tem essa coisa você dentro tem da razão. pessoa. É o contexto, né? Alguém tem que contar, olha, agora já mudou, tá? Não vira a chavinha, é outro papo agora, né? Tirar aquela eles todos, né? Dessa velocidade toda de entender, né? Olha, então, olha, nós agradecemos demais a sua presença aqui, Cláudia. Foi muito bom esse papo. Já fazia tempo que a gente queria fazer esse programa, né? E o Disseu apontou você como uma pessoa ideal para fazer essa dobradinha com ele. Ele fala que ele é sub-entrevistado, né? Você imagina se ele não fosse, né? Tá certo? Então, olha, gente, amanhã esse programa vai estar no YouTube. Então, se você quiser rever, se você perder um pedaço, quiser acompanhar de novo algumas falas, né? E principalmente recomendar para os seus amigos, para o teu filho, para o teu marido, para a tua mulher, para toda a família envolvida aí em torno de um vestibulando, alguém que está fazendo colégio, né? Você que é professor, coordenador pedagógico, diretor, a nossa mensagem hoje foi para todo mundo. E você que é estudante também, né? Pensa no que nós falamos aqui. E procure, então, ver o programa amanhã, para que você possa usá-lo como um start, para que você dispare esse processo e comece a se preparar melhor, ok? Professor Disseu Mourão, seja muito bem-vindo. Fez muita falta aqui nesse tempo todo com a gente, né? E vamos dar o contato, Rodolfo, vamos dar o contato da Cláudia aí, né? Porque o pessoal deve estar curiosíssimo para saber conversar com ela. Tá aí, ó. Tá lá o Facebook, entra lá, manda mensagem, né? Ela tem muitas mensagens bonitas no Facebook dela também. E ela atende o pessoal por lá, vai conversando. Aí daí para frente vem o WhatsApp, vem e-mail, vem conversa pessoal, né? E aí você vai se deliciar com todo esse conhecimento que a Cláudia tem e que ela pode ajudar muito escolas, famílias, alunos, todo mundo, né? E você que esteve conosco, muito obrigado uma vez mais. Esperamos você no próximo Missão Educar, onde você sabe, a estrela principal é a educação. Obrigado e até lá.